Olá, seja bem-vindo à Fórmula da Auto-Hipnose. Na última aula, você viu como o cérebro é dividido em consciente, subconsciente e inconsciente. Hoje, você vai aprender mais alguns princípios importantes necessários para a auto-hipnose realmente funcionar de forma rápida e eficaz. Primeiro, você vai aprender como o subconsciente é capaz de aprender com as experiências passadas. Como isso funciona? E como você pode utilizar esse conceito para reprogramar a sua mente. Então, você já ouviu falar de condicionamento, reforço positivo, punição? Na verdade, eu falei um pouco sobre condicionamento no último vídeo. Agora, preste atenção a esse documentário que eu vou te mostrar, que vai explicar mais claramente o que é o condicionamento e como ele funciona. While some scientists engineer shiny new consumer goods for an eager public, Harvard psychologist B.F. Skinner seeks nothing less than the engineering of human nature. In experiments with subjects as simple as pigeons, Skinner declares that with the right social engineering, we can create a new breed of human being. Skinner is firmly in the behaviorist tradition pioneered by John Watson in the 1920s. Like Watson, Skinner contends that with the right tools, we can predict and control behavior. Skinner really inherited the mantle from Watson of behaviorism in this country. But it's kind of interesting to think about how there's a subtle difference in the way they went about it. Watson, as we know, ended up becoming an advertising executive, ended up embracing the American value system as it existed. Skinner was different. Skinner was a visionary. Skinner felt that through behaviorism, he could influence the world towards a greater humanity, not meet humanity where it was, but take humanity to a new place through the principles of behaviorism. Picking up where Watson left off, Skinner wants to do the rigorous science to prove that environment is everything. Change the environment, he argues, and you can change the individual. Or in Skinner's case, the pigeon. Skinner himself was a born gadgeteer. He had, in his own early years, as a boy, for example, he developed ways of sorting ripe, I think it was cranberries, from unripe cranberries. He invented a cannon that would shoot things over his neighbor's fence. This was the kind of man he was. He was developing new ways to do everyday things in ways that were more comfortable, more efficient. During World War II, Skinner had developed a pigeon guidance device for the U.S. military. While the Russians had dogs carrying bombs, and the Swedes had seals to blow up mines, Skinner had a plan of his own. Teaching pigeons to guide missiles to an enemy target. At the time, however, the military had no missiles to guide. But Skinner's pigeon research did not go to waste. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. And Skinner believes that if it works for pigeons, why not people? In Skinner's mind, behavior is behavior,
up and down the evolutionary scale, and it is all learned. One of the great successes is in education. People are taught to do more complicated tasks than anyone had thought possible by breaking down behavior into small steps and giving positive reinforcement along the way. The essence of Skinner's work was that we could manipulate the environment in ways that would permit us to produce any kind of behavior that we wished, and we could develop individuals in ways that made every possible future open to them. Bem legal, né? Agora você já sabe como o cérebro aprende em um ambiente natural, seja por reforço positivo ou por punição, ou seja, se o ser faz um determinado comportamento e ele é recompensado por esse comportamento, ele tende a repeti-lo novamente. Agora, se ele faz algo e ele é punido por aquilo, ele tende a não repetir esse comportamento. Nós usaremos esse conceito de condicionamento, reforço positivo, mais adiante durante o treinamento prático para condicionar a sua mente. Então, você vai aprender agora como funciona a criação de âncoras associativas, de reflexos condicionados, que também é um conceito muito interessante. Assista o vídeo atentamente. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Interessante, não é mesmo? Então você aprendeu agora o que são reflexos condicionados, o que são âncoras, como nós podemos criar uma relação entre estímulo e resposta. Então aqui está um pequeno resumo de como funcionou o experimento de Pavlov.
Primeiro, nós tínhamos um cachorro antes do condicionamento. Quando ele vê a comida, ele começa a salivar. O cheiro, o gosto da comida faz ele salivar. Isso é uma resposta incondicionada. Então, antes do condicionamento, se o Pavlov tocasse um sino, por exemplo, o cão não ia salivar, porque o sino não tem nada a ver com comida. Mas, se ele começa a colocar comida e, ao mesmo tempo, cria um condicionamento de relacionar com o estímulo sonoro da campainha, do sino, então, após algumas repetições, o cão começava a salivar apenas de ouvir o sino, porque ele já antecipava a comida. Então, nós também podemos criar esse tipo de estimulação-resposta em nossa auto-hipnose. Virtualmente, qualquer tipo de estímulo, seja visual, auditivo, sensorial, ele pode ser associado com um estado emocional específico. Por exemplo, eu tenho certeza que você pode estar triste, mas existe alguma música que quando você ouve, por si só, aquela música te faz te lembrar de um momento feliz e você começa a se sentir feliz. Ou mesmo uma foto que você vê de uma experiência bacana que você teve. Ou seja, tudo em nosso meio, de certa forma, é um tipo de âncora, de reflexo condicionado. E nós vamos utilizar esse princípio para criar sugestões hipnóticas altamente poderosas. Nós vamos dizer coisas como: toda vez que você beber água, então se sentirá relaxado e tranquilo, e toda a ansiedade irá sumir. Ou quando você respirar profundamente, então irá se sentir mais calmo e tranquilo. Ou seja, nós podemos fazer ligação entre causa e efeito utilizando esse princípio. Outro fato interessante sobre o subconsciente é o poder da imaginação. Ou seja, você já sabe que o subconsciente ele controla o seu comportamento. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o seu corpo ele reage à imaginação. O cérebro emocional ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Quem define essa diferença, na verdade, é o neocórtex, nossa parte racional. Então, o cérebro emocional ele não sabe essa diferença. Ele não sabe se está imaginando alguma coisa ou se ele está vivendo aquilo de verdade. Portanto, tudo que você imagina por alguns segundos ele é processado emocionalmente como se fosse um acontecimento de verdade naquele momento. Por exemplo, imagine agora que nós temos na sua frente um pé de limão. E você pode sentir o cheiro desse limoeiro. Pega um limão desses, segura na sua mão. Agora com os olhos fechados, imagina a textura do limão, o peso na sua mão. Agora eu quero que você dê uma mordida bem gostosa nesse limão. Provavelmente você começou a salivar. Por quê? O simples fato de imaginar que você está mordendo um limão causa uma resposta condicionada. Isso é um fato bem interessante para a auto-hipnose, visto que se nós imaginarmos uma situação, mesmo que completamente fictícia, ela vai ser processada emocionalmente como se fosse uma experiência real. Então nós podemos utilizar isso de certa forma para controlar as nossas emoções e estados mentais. Resumidamente, se você ainda não entendeu, você pode usar a sua imaginação para afetar suas emoções. E logo você vai aprender como fazer isso passo a passo. Antes, tem mais uma coisa que você precisa saber sobre a mente humana, que é a forma como as experiências são codificadas e processadas internamente no nosso cérebro. Para experimentar alguma coisa, o seu cérebro precisa processar os estímulos que são recebidos do ambiente. Esses estímulos são os seus sentidos. Os 5 sentidos são os mais comuns, que são as portas de entrada para o seu cérebro. Como é que o seu cérebro recebe informação do mundo ao seu redor? Através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do toque. Então, essas são as modalidades sensoriais principais. Mas hoje em dia, os cientistas dizem que nós temos mais de 21 sentidos diferentes. Como, por exemplo, a própria recepção, que é a capacidade de você saber a posição dos órgãos do seu corpo, a posição do seu corpo. Temos o sentido da quantidade de oxigênio no sangue, ou seja, nós temos muito mais sentidos do que os 5. Mas esses 5 sentidos são os principais e os que nós precisamos utilizar para melhorar a nossa mensagem e criar transformações diretamente no subconsciente. Então, cada sentido ele possui
submodalidades, que são como qualidades e características que estão subentendidas no processo. Por exemplo, a visão, o ato de ver, engloba profundidade, cor, tá colorido, tá preto e branco, tá movimentando, tá parado, tá distante, tá próximo, é brilhante, é fosco, enfim. Existem submodalidades para cada um dos sentidos. Por exemplo, visual, temos brilho, tamanho, ampliação, cor, branco e preto, movimento ou parada, saturação da cor, sombra, localização, distância, contraste, claridade, foco, velocidade, direção do movimento, dimensões. No auditivo, nós temos o tom, o tempo, volume, ritmo, timbre, tonalidade, contraste, harmonia, dissonância. Ou seja, no sinestésico nós temos a pressão, a localização, a extensão, a temperatura, movimento, duração, intensidade, tamanho. O cérebro, ele codifica as nossas memórias e experiências baseado nesses estímulos sensoriais que nós estamos recebendo em um determinado momento e nessas submodalidades que estão associadas. Por exemplo, imagine uma festa com música alta, pessoas sorrindo, muita luz, muito movimento. Parece uma boa festa, não é mesmo? Agora, imagine uma festa com uma música melancólica, pessoas chorando e a luz apagada. Parece uma péssima festa, não é mesmo? Ou seja, o que nós fizemos aqui foi simplesmente alterar as submodalidades e dessa forma nós alteramos a mesma experiência. Da mesma forma, a nossa memória é criada no nosso cérebro. Se você tem bons estímulos, estímulos fortes, ela se torna uma memória memorável. Você vai se lembrar daquilo com facilidade. Agora, se são estímulos fracos, uma coisa padrão, uma coisa cotidiana, essa memória é facilmente esquecida, fica no meio das outras. Agora, se são estímulos negativos fortes, aquilo pode se tornar o quê? Um trauma, uma fobia. Outra coisa muito importante sobre a memória humana é que ela não é como uma foto ou um vídeo. Na verdade, a memória humana ela continua sendo formada mesmo depois do evento ocorrido. Então a memória humana está mais para um processo do que uma foto ou um vídeo, uma coisa estática e fixa. Isso significa que você pode literalmente transformar suas memórias passadas, alterando os estímulos sensoriais associados. Você pode reprogramar a sua mente. Por exemplo, talvez você tenha medo de aranha, porque aconteceu algo na sua vida em algum tempo e aquela memória foi sendo reforçada até se tornar uma fobia. Foi sendo reforçada com estímulos negativos até se tornar uma fobia. E agora você tem uma imagem mental assustadora sobre aranhas. Quando você vê aranha, você fica desesperado. Usando a sua imaginação, feche os olhos, por exemplo, e imagine uma aranha ficando bem menor. Essa aranha na sua mente fica bem menor. Agora, pinta ela de rosinha. Coloca um narizinho de palhaço nela. E vamos colocar patins nas patas delas. Ela não consegue nem ficar em pé, né? Ou seja, bem engraçado, não é mesmo? Perceba como a sua imagem mental sobre a aranha muda. E ela passa a ser menos assustadora nessa nova visão que nós criamos com a nossa imaginação. Aqui tem outro exemplo. Faz de conta que você não gosta de uma pessoa, se sente incomodado com a voz dela. Enfim, imagine agora essa mesma pessoa... Ou seja, mudamos novamente a percepção. Isso fica bem mais engraçado. Então, ridicularizar algo traumático ou assustador torna aquela emoção mais suportável ou até mesmo aceitável. Essa técnica de mudar as suas memórias traumáticas, mudando as submodalidades sensoriais que estão associadas a ela, é muito poderosa e será utilizada também no seu treinamento de auto-hipnose prático. Inclusive, esse é o mesmo método que é utilizado em sessões de hipnose clínica para tratamento de fobias e traumas. Não é incrível isso? Então, na próxima aula, nós vamos para a parte prática. Você vai finalmente aprender as estratégias que você pode utilizar para controlar suas emoções e sentimentos de uma vez por todas. Então, um forte abraço e até a próxima aula.